Boa tarde a todos, sejam bem-vindos os palestrantes. Vamos ouvir agora a palestra de José Eduardo Cassiolato. É pós-doutorado em Economia pela Universidade Pierre Mendes da França, doutor e mestre também em Economia pela Universidade de Sussex da Inglaterra. Hoje coordena o projeto BRICS no Brasil, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sendo ainda professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é também autor de diversos trabalhos técnicos, além de atuar como professor orientador. Com a palavra, então, José Eduardo Cassiolato. Boa tarde a todos. Inicialmente agradecer o convite para participar desse debate. Estava esperando falar depois do Márcio, que eu conheço há muito tempo, e talvez esperando até comentar algumas das coisas que eu suspeitava que ele iria falar, mas houve uma mudança, parece que ele teve um atraso. Então, algumas das coisas que eu vou apresentar, de uma certa maneira, talvez pareçam um pouco desordenadas, mas tem a ver com essa mudança que eu não estava totalmente alerta a ela. Queria agradecer mais uma vez o convite, é um prazer estar com vocês aqui, e apenas talvez explicar um pouco o que é esse projeto BRICS. O nosso projeto BRICS tem África do Sul também, é um projeto, é uma pesquisa comparativa que já vem de alguns anos, realizada por pesquisadores desses 5 países, Brasil, China, Rússia, Índia, África do Sul, e que, de uma certa maneira, tem como objetivo fazer uma comparação dos sistemas nacionais de inovação desses 5 países. Ela se subdivide numa série de subprojetos de pesquisa comparativa. Não vou falar sobre eles, mas talvez fazendo um pouco de marketing. Na semana que vem, no BNDES, nós vamos ter um seminário de segunda, terça e quarta, e na terça-feira haverá várias sessões discutindo especificamente alguns trabalhos comparativos no âmbito desse projeto. Se alguém tiver interesse, eu posso depois passar informações ou dar um acesso ao site. A participação é absolutamente livre. O tema que me foi proposto tem a ver com a discussão de inovação de uma maneira mais ampla. O tema fala em competitividade, mas de uma certa maneira o que eu vou tentar centrar na questão da inovação entendida como novidade, na economia e na sociedade, e efeitos que ela tem sobre geração ou não de emprego. Então a gente vai estar falando, evidentemente, de qualidade, não apenas de quantidade de emprego, mas de qualidade de emprego. Eu vou passar por alguns dados um pouco gerais para talvez deixar claro o meu ponto e tentar fazer algumas comparações, tendo em vista o objetivo central dessa reunião em telecomunicações, estrito senso, e sempre que possível com alguma coisa com relação à China, e tal, um pouco com relação à Espanha. Mas muitas das coisas que eu vou falar aqui são pedaços de uma tese de doutorado que eu tive a felicidade de orientar, da Marina Shapiro, que está aqui no final da sala, e que fez uma comparação do que aconteceu no Brasil e o que aconteceu na Espanha em aparelhos, equipamentos voltados a telecomunicações nos últimos 20 anos. Né? A tese central é que enquanto a gente seguiu um certo caminho involutivo, a Espanha seguiu um caminho evolutivo. Há 20 anos atrás, eu me lembro, um colega da Universidade de Sussex, onde eu fiz doutorado, que teve no Brasil 3 anos, fez uma tese, um livro sobre a indústria de telecomunicações no Brasil, o professor Mike Hobday. Alguns de vocês devem ter lido esse livro dele, foi publicado em inglês. E ele dizia que há 20 anos atrás o Brasil tinha a tecnologia mais avançada em telecomunicações fora dos países do norte, que a gente chama de norte. E é em cima desse início que a gente talvez fale um pouco.
para tocar na questão da inovação, eu vou ter que me referir a algumas coisas do que se comumente se denomina globalização. Globalização é um termo horrível, entende? Que virou algo de senso comum, que na verdade não tem nada de senso comum. É uma palavra que está cheia de ideologia dentro dela, entende? Quer dizer, eu vou explicitar um pouco a minha visão. Eu acho que você tem um processo de internacionalização e de integração na economia mundial muito grande, mas que eu talvez não chamaria de globalização. Mas os Estados nacionais continuam existindo, continuam sendo fortes, continuam fazendo uma série de coisas, e apesar de que se tenha um aumento no fluxo internacional, intersetorial e intrasetorial de mercadorias, de produtos, esse aumento do fluxo ainda é intermediado em grande maneira por políticas nacionais que, de uma certa maneira, orientam e definem espaço de ação dos diferentes países. Inovação é uma outra palavra que também, nos últimos 10 anos, virou um pouco de moda, né? E às vezes se fala em inovação coisas que não necessariamente têm a ver com a sua discussão. Mas eu sei que o tempo é um pouco curto, a gente talvez não está acostumado a ficar falando horas e horas, eu vou tentar ser o mais breve possível. Talvez duas coisas sejam importantes a gente dizer. Quer dizer, em primeiro lugar, que você tem trazido pelas tecnologias de base microeletrônica, eu poderia chamar de desintegração da produção, né, em tarefas que podem ser geograficamente separadas e que são diferentes entre si do ponto de vista de intensidade de conhecimento e que, portanto, geram empregos de forma diferenciada, né? Quer dizer, aí está colocada uma situação, não vou ter tempo de falar, uma situação que conta o que acontecia na China no final dos anos 90, que é padrão para outras coisas, com a produção da boneca Barbie, né? Dizendo basicamente que, tirando a mão de obra, né, local de baixa qualidade e as roupas, né, usadas pela boneca Barbie, o resto tudo vinha de fora. E que a maior parte do valor da produção, né, era simplesmente realizada fora das fronteiras da China. Da China, os chineses faziam um pedaço muito pequeno da agregação de valor. Embaixo a gente tem um gráfico que saiu no Economist a semana passada que mostra em eletrônica um quadro absolutamente igual, exportações e importações da China em eletrônica e as exportações norte-americanas em azul. E que a gente mostra que a partir de um determinado momento, no começo dessa década, né, essa agregação de valor ela começa a abrir como uma tesoura. Né? Quer dizer, ela era muito pequena, hoje se agrega muito mais valor. Os chineses estão agregando mais valor em eletrônica, em bonecas Barbie, em qualquer coisa que vocês possam imaginar. Quer dizer, eles estão dando uma dimensão qualitativa à produção, e eu acho que esse é um dos desafios maiores. Né? A gente pode passar e poderíamos falar que também existe uma comoditização e, ao mesmo tempo, desintegração da produção de tecnologia, de P&D. Quer dizer, há 20 anos atrás, P&D era uma atividade altamente intensiva em tecnologia. Hoje em dia ela continua sendo, mas acontece que, por causa da revolução microeletrônica, a gente pode decodificar ou dividir as partes do processo de produção de P&D em atividades diferenciadas, algumas delas sem nenhuma agregação significativa de valor. Esse aqui é um exemplo de software, eu peço desculpas que está em inglês, mas está num paper que a gente produziu para o projeto BRICS, que discute software, especificamente, em 9 fases de diferentes conteúdos tecnológicos. A fase 1 a 5, elas são mais densas do ponto de vista de concepção, e, portanto, elas geram mais valor. As fases de 6 a 9 são testes, são instalações, são manutenção, a fase 6 de implementação. Alguns autores dizem que são essas 4 fases que são aquelas que a Índia especializou. Então, a gente, quando fala no problema de que a Índia está exportando muito software, ela está exportando muito software, mas é um software ainda de relativamente baixa qualidade. Quer dizer, ela se integra no processo global de produção e gera internamente, em termos líquidos, uma renda não tão significativa. Eu fiquei assustado quando estive na Índia há 2 anos, colegas meus disseram que a remessa
de indianos que moram no exterior. Né? No Brasil, a gente teve a semana passada um dado que mostra que acho que 8 bilhões de dólares entram de brasileiros que estão nos Estados Unidos e em outros lugares. Os indianos é muito maior que isso. Esse ingresso líquido de pessoas que moram fora é muito maior do que as exportações de software daquele país. Né? Então, quando a gente fala em P&D, a gente pode estar falando de coisas que são intensivas em tecnologia e coisas que não são. Né? Isso é um trabalho que, uma das argumentações nossas é que o nosso software, apesar de ser fundamentalmente voltado para a economia interna, né, e aí nesse gráfico que vocês veem o Brasil, né, a parte mais clara é o mercado interno e a parte a mais azul escura é o mercado externo, a gente tem, compare com a Índia, que é o segundo aqui, a gente tem uma difusão de um software de qualidade no mercado interno muito maior do que a Índia. Portanto, a gente agrega mais valor em software, eu sou daqueles que acham isso. Né? E está um pouco argumentado nesse texto que está disponibilizado na nossa parte. Então, há diferentes qualidades Bom, e a gente entrando então no caso brasileiro, quer dizer, no caso ou de equipamentos de telecomunicação. Mas hoje, pela manhã, a gente deu uma olhada na RAIS, né, apenas para comparar, a gente pegar Campinas, que era o grande centro produtor de conhecimento e tecnologia em equipamentos no começo dos anos 90, quando a gente estava na fronteira mundial, a gente tinha mais ou menos 40 empresas, esse saudade que tem 6 mil pessoas sendo empregadas ali. Né? Hoje em dia, a RAIS 2005 dá 19 empresas e 4.575 empregados no cluster, no arranjo produtivo local de telecomunicações em Campinas. E a gente olha então o que aconteceu na Espanha, né, que há 20 anos atrás não tinha absolutamente nada, né, do ponto de vista de uma capacitação em volta da sua produtora, do seu grande operador Telefônica de Espanha. Né. Eu fiz algumas citações aí de alguns espanhóis, né, porque às vezes a gente citando pessoas de fora tem um certo valor a mais, mas isso aqui está tudo na tese da Marina que está ali, mas esse é um texto recente. Quer dizer, em 2001, o valor adicionado das empresas em volta, né, da Telefônica de Espanha era de 12 bilhões de euros, né, maior do que das empresas em volta da Nokia, na Finlândia, que era de 7,5 bilhões de euros. Né. 22 mil trabalhadores, mais ou menos, trabalhavam nas empresas do polo de Madrid, o que era igual ao de Londres, que tem uma indústria de audiovisual enorme, a gente sabe aí. Né? Os produtores desses bens de telecomunicações direcionavam aproximadamente 85% das vendas domésticas e a grande maior parte das exportações à sua operadora principal, a Telefônica de Espanha. Né? E a internacionalização, tem duas citações da professora Ruth Rama, que é uma espanhola que está colocada ali, ela explicitamente coloca a ligação de todo o processo de internacionalização da Telefônica de Espanha com as empresas produtoras locais e com uma política do governo espanhol que, de uma certa maneira, financiou e viabilizou esse processo de internacionalização. Né? E como essa rede de empresas locais funciona como um sistema local de inovação, realizando P&D conjunto, etc., etc. Né? E, finalmente, o fato de que a maior parte dessas empresas elas se concentram na inovação de produto, né? E não em inovação de processo. Eu vou voltar um pouco nesse ponto mais para frente, porque a gente tem, quando fala em inovação, tem que diferenciar duas coisas. Inovação de processo geralmente poupa emprego. Quer dizer, ela joga a gente na rua, né? Quer dizer, ela aumenta a produtividade, põe uma máquina mais eficiente e joga a pessoa na rua. Então, a inovação de produto, pelo contrário, ela cria emprego. Ela cria emprego por quê? Porque ela vai criar um mercado novo, um produto novo, ela vai gerar emprego. Então, há um consenso de que as inovações de produto são muito mais importantes, né, para economias e para empresas e para sociedades, porque elas geram emprego, enquanto que as inovações de processo têm esse efeito secundário, talvez não tão nobre. Eu não estou defendendo que as empresas não devem se modernizar, né? Pelo contrário. Eu acho que uma inovação de processo tem que ser associada à inovação, a novidades de produto. A gente vai voltar um pouco para trás, nos próximos 2 slides, onde a gente pega os dados da Pintec, que alguns de vocês conhecem, né, e que talvez de uma maneira muito sucinta a gente possa sintetizar no sentido... Tem que levantar um pouquinho aqui. Né? De que no Brasil, né, há uma concentração muito grande
nas atividades com a compra de máquinas e equipamentos. É isso? É a quinta linha que está aqui. Depois tem um gráfico que mostra isso um pouco em detalhe. As atividades de P&D, que tem mais densidade tecnológica, elas são talvez não tão importantes. Mas a gente percebe que há cento e tantas empresas brasileiras em aparelho de telecomunicações gastaram na última Fintech 2005 por volta de 1,8 bilhões de dólares, de reais, desculpe, em atividades inovativas e 377 milhões em atividades internas de P&D. Aqui embaixo eu coloquei Lenovo, mas está errado, vocês me desculpem aí, que isso aqui é aquela outra empresa de telecomunicações, Huawei, né? Ela só na China, ela em 2006 investiu 1 bilhão de dólares em P&D. E segundo um executivo da empresa, esse 1 bilhão, como o salário que se paga é muito mais baixo ali, ele, se fosse nos Estados Unidos, seria equivalente a 4 bilhões de dólares. Então a gente está falando em 4 bilhões de dólares, ou 1 bilhão, se olharmos os dados pelo câmbio, a taxa de câmbio tradicional, por uma empresa, contra um total de 377 milhões de reais pelas cento e poucas brasileiras. Esse aqui é um dado que mostra os gastos em P&D das principais empresas de fornecedoras de equipamento. Não vou ter tempo de entrar em detalhe. É um dado do Telecommunication Report anterior, não tem esse último, não tem, a gente só tem até 2003 e a Huawei não aparecia aqui, né? Mas o ponto todo é que praticamente quase todas elas gastam mais de 10% das vendas em atividade de P&D. Muito bem. Pessoas ocupadas em atividades intensivas em tecnologia no Brasil, total das empresas de aparelho de telecomunicação, você tem 2.000 pessoas em 2000, 1.652, 2003 foi uma crise brava, de 2000 até 2003, uma recuperação para 2.100 e pouco, uma média entre 12 e 15 empregados, 12 a 15 pessoas de nível superior por empresa, né? Enquanto a mesma empresa chinesa que eu estava colocando, só na China tem 28 mil empregados, 40% do total em atividades intensivas em inovação, no caso chinês, né? A gente está falando de 2 mil no total no Brasil para mais de 10 mil para a principal empresa chinesa, né? Aqui temos uma comparação com a Espanha, que, tendo visto o tempo, eu vou passar um pouco rápido, porque ela é repetida de uma certa maneira nos dois gráficos. Tem para 2000, eu vou passar rápido 2000, porque eu guardo 2003 é mais ou menos igual. E a gente percebe que esse azul aqui é a atividade interna de P&D, que tende a gerar produto novo. E na Espanha você percebe que isso já é mais do que 3/4 de todos os gastos dela. Quer dizer, por isso que eles inovam mais em produto, como eu falava antes. Eles concentram seus gastos em P&D. Aqui a gente tem uma participação de um pouco mais de 30%, que é mais ou menos igual à aquisição de máquina e equipamento, que basicamente se refere à inovação de processo, né? Quer dizer, então, aqui a gente tem inovado, mas inova processo, desempregando, e no caso o chinês, a coisa é um pouco diferente. Isso também é do Telecommunication Report, eu vou passar rápido, porque isso aqui é gasto de P&D das operadoras e não vale a pena. Na vida, quando estiver faltando 5 minutos, assim, certo. Então eu vou passar um pouco rápido. A gente percebe a evolução de gastos em P&D de pessoas dedicadas a essa atividade, no caso chinês, né, que também não está no Economist da semana passada. Isso, né, quer dizer, ela passa, ela aumenta de 250 milhões de menos de, desculpe, 50 bilhões de yuan para 300 no período de menos de 10 anos. Né? E o número de pessoas chega a 1,5 milhão. Né? A gente tem no Brasil talvez menos do que 100 mil.
A gente tem, finalmente eu peguei 2 casos aqui da China para comentar um pouco, né, que são os casos da Huawei, que a gente já falou, e da Lenovo. A Lenovo é a empresa principal de computadores, ela comprou a divisão de microcomputadores da IBM, há uns 2, 3 anos atrás, né, e é responsável pela produção do primeiro supercomputador fora dos Estados Unidos, né, e que vai ser fundamental para a realização das Olimpíadas do ano que vem. Se vocês olharem tanto a estratégia da Huawei como da Lenovo e ligarem com as Olimpíadas de Pequim do ano que vem, vocês vão ver que toda a parte de interligação em telecomunicações e toda a parte de controle via o supercomputador vai ser feito pelas 2 empresas através de um grande programa de compras públicas, né, por parte do governo chinês. A Lenovo é a líder no mercado chinês de microcomputadores, né? Então a gente percebe que tem uma abertura, mas 35% ainda são aqueles aparelhos produzidos por essas empresas. E aí eu vou talvez utilizar esses minutos finais para fazer algumas reflexões com vocês sobre esses números que a gente tem aqui. Entende? Primeiro eu toquei rapidamente ao longo da nossa discussão, tem a ver com diferentes tipos de inovação. Quer dizer, inovação não é P&D, né? Eu rapidamente passei por aí, mas ela tem a ver muito com melhorias que são feitas no chão da fábrica, que mais das vezes são um pouco alijadas das próprias estatísticas oficiais, né? Quer dizer, elas exigem capacitação que está, de uma certa maneira, distribuída na sociedade como um todo. A gente tem um padrão de formação universitário, de pós-graduação nos últimos 50 anos, que é excepcional do ponto de vista mundial. A gente, mais antigo, se lembram disso, a gente não tinha sequer um sistema de pós-graduação há 40 anos atrás no Brasil. Nossas universidades são recentes historicamente, mesmo se considerarmos os outros países latino-americanos que têm universidade já desde o século XVI e XVII. A gente só começou a ter universidade mesmo no século passado, no século XX. Infelizmente, eu venho da academia e posso dizer isso com absoluta tranquilidade, a gente, com os lados positivos do que a gente fez do ponto de vista de infraestrutura, de ciência e tecnologia, fundamental para tecnologia e inovação, a gente continua tendo um viés muito grande. Quer dizer, o viés de uma formação científica forte, por um lado, e na hora de você expande particularmente via o setor privado, mas muito mais para a área de humanas, né? Então, na ciência realizada nas universidades públicas, tem um viés de ciência básica, física, química, biologia, não tem nada contra. No sistema mais amplo e privado, você vai para direito, economia, administração. E a gente tem algo faltando no meio, que talvez vocês saibam muito melhor que eu, que é a formação técnica, de engenheiro. Entende? Quer dizer, e esse tipo de formação ela é absolutamente fundamental para a capacidade de inovação que você possa ter em um determinado país. Se você pegar todos os países que no passado recente tiveram um sucesso grande do ponto de vista tecnológico, não precisa nem pegar a China de agora, mas voltando à Coreia de 20, 30 anos atrás, a formação de engenheiros e técnicos, né, é absolutamente fundamental. E eu, quando falo técnico nível médio também. Quer dizer, isso, de uma certa maneira, é um buraco na política de ciência e tecnologia e de inovação, que é muito voltada, né, eu estou entrando no terceiro ponto final ali, que é muito voltada para P&D estrito sensu, para atividades, entre aspas, chamadas de ponta. Eu falo entre aspas porque é difícil de a gente dizer o que é uma atividade de ponta, o que não é de ponta. Quer dizer, a gente tem uma deficiência forte por aí, que é uma deficiência de um viés da política de inovação, de ciência e tecnologia, que esquece um pouco a importância dessa formação. Quer dizer, tem empresas, aquelas maiores nacionais, como é o caso da própria Petrobras, que sai à luta para resolver os problemas da maneira que ela pode, entende? E às vezes criando cursos, entrando em convênios com universidades, mas isso ela faz porque ela precisa, tendo visto o tamanho dela. Para algumas áreas onde a gente não tem
mais, né, como tinha no passado, empresas grandes de porte nacional, que possam ter o papel como a Huawei ou outras empresas que a gente citou aí, né, talvez a forma de definição e implementação da política devesse se preocupar mais com essa questão. O segundo ponto, né, tem a ver com essa questão do emprego estrito sensu ligado à questão tecnológica. Quer dizer, o emprego de qualidade, ele não vem por livre, espontânea decisão do próprio mercado. Quer dizer, a gente pegar os exemplos que têm dado mais sucesso, no caso, no período mais recente, e eu acho que vocês já devem ter debatido o caso chinês hoje pela manhã, a gente vai ver que essa transformação pela qual a China está passando agora, que não vai dar tempo de discutir, né, e que se mostrou num dos gráficos ali pela tesourinha que começa a se abrir, quer dizer, eles começam a agregar um valor e, portanto, gerar emprego de mais qualidade, né, dentro do país, ela é fundamentalmente dada por formas de intervenção do Estado, talvez para ser um pouco delicado, um pouco mais sofisticadas do que aquelas que a gente tem tido no país nos últimos anos, né? Quer dizer, a gente não tem dado uma importância muito grande e temos achado mais do que necessário de que você expondo as empresas à concorrência do mercado, elas vão por si só entrar em processos mais virtuosos do ponto de vista tecnológico, inovação, e, portanto, vão gerar empregos de maior qualidade. Quer dizer, aí a gente pode pegar tanto os exemplos de China, e a própria Índia, e de 2000 para cá, da própria Rússia, não vai ter que falar, mas como o caso que é bem próximo a nós na área de telecomunicações, que é o caso espanhol, que não vou poder entrar em detalhe a esse nível, tendo visto o tempo que a gente tem aqui, né? E onde a gente percebe claramente uma ação que condiciona, auxilia, permite a empresas grandes de porte nacional, às vezes utilizando a Golden Share, né, que inclusive para se internacionalizarem, e nesse processo de internacionalização não apenas levarem a própria empresa, mas levarem a capacitação das empresas que estão a ela ligadas, como é o exemplo do APL ou do Cluster, ou do que quer que seja, de Madrid, em volta da Telefônica de Espanha. Quer dizer, 20 anos atrás eles não tinham nada, e hoje em dia alguns números foram aqui apresentados. Quer dizer, isso tem a ver com política de regulação, com política de inovação, com política industrial, e nesse aspecto eu acho que a gente tem muito a avançar, apesar de reconhecer que alguns ganhos têm sido observados nos últimos tempos. Eu acho que eu já passei um pouco do meu tempo, a gente tem sempre muito mais coisa a dizer, mas eu vou parar um pouco por aqui, agradecendo mais uma vez a atenção e o convite que me foi feito para estar com vocês aqui hoje. Obrigado. Professor José Eduardo Cassiolato, nossos agradecimentos pela ilustrativa palestra referente ao tema inovação, muito importante para o desenvolvimento do nosso país. Colocamos agora, rapidamente, perguntas direcionadas ao nosso palestrante. Doutor Cassiolato, talvez eu não vá fazer alguma pergunta, vou fazer algumas ponderações. O senhor, quando começou a falar, o senhor disse que ia fazer uma analogia com a Espanha e com a China, né, e o Brasil. A gente sabe, viu, que a Espanha era extremamente pobre, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra ele saiu bastante pobre, e a Espanha deslanchou com o governo Felipe González, o primeiro governo esquerdista da Espanha, que foi um verdadeiro fenômeno. A China está mostrando esse outro fenômeno que está existindo agora. E o Brasil, se nós pegarmos a Embrapa, que é uma empresa de pesquisa, não fica nada a desejar do resto do mundo. No nosso setor no setor de pesquisa, no nosso setor de telecomunicações, ficou o CNPq lá em Campinas, que quase foi destruído, agora está se recompondo novamente, privatizou, mas precisa da participação do governo com o FUST.
de vez em quando o governo corta as verbas, depois vem a verba novamente. Então, falta uma sequência, que a Embrapa também sofre disso, menos, porque ela já tem um suporte grande, mas o setor nosso do CNPq, lá em Campinas, eu acredito que deixa a desejar. Não sei como é que o senhor vê isso para nosso desenvolvimento. Olha, eu concordo com todas as suas ponderações. Quer dizer, o que eu diria é que talvez tenha nos faltado, diferentemente desses dois casos que a gente está discutindo aqui, está nos faltando ter uma estratégia do que queremos ser, do que queremos fazer. Uma estratégia de país. Quer dizer, a gente quer participar ativamente no mercado global de uma tecnologia que é fundamental para o presente e para o futuro da humanidade e da sociedade como um todo, ou não, né? A gente tinha, como o senhor mesmo disse, há 20 anos atrás, uma capacitação de ponta nessa área, né? Eu não conheço nenhuma experiência nessa área de nenhum país que tenha feito alguma coisa que não tivesse uma estratégia um pouco definida, né? Costumo dizer que a gente, uma boa parte de nós aqui tem um aparelho celular de uma empresa finlandesa que, para a maior parte dos comuns, assim, era absolutamente desconhecida 15 anos atrás, né? A Nokia é uma empresa de radiocomunicações, né, num país cercado de neve por todos os lados, mas pouca gente sabe que a Nokia tornou-se uma empresa global em cima de uma estratégia claramente definida no final dos anos 70, começo dos anos 80, onde o governo finlandês induziu a se mudar de Helsinki para um APL, ou um cluster construído na Lapônia, onde ela foi fazer parte de um grupo de instituições, inclusive uma instituição de pesquisa nos moldes do CPQD. Quer dizer, o resultado desse esforço de médio e longo prazo do governo finlandês do final dos anos 70 é ter tornado, ou ter permitido a criação de uma empresa que é a líder global na área na qual atua. Então, eu não conheço casos de sucesso que não tenham sido associados a estratégias muito bem definidas, que foram feitas. O caso espanhol é interessante porque, se bem que a gente tem que pensar que a Espanha teve muito benefício trazido pela sua integração na União Europeia, ela recebeu muito subsídio, etc. Nós podemos esquecer que ela foi um dos receptores líquidos de recursos, mas ao mesmo tempo e também programas em ciência e tecnologia de cunho europeu foram alocados de uma maneira mais do que proporcional à Espanha. Ela teve, uma certa altura, o ministro da DG da área específica era espanhol, ou espanhol, não sei, e que canalizou muito recurso para essa área ali. Mas, ao mesmo tempo, se teve uma estratégia que foi concebida e se desenvolveu ao longo de diferentes governos, desde Felipe González, passando pelo Aznar e voltando para o Zapatero, tá? Que é no sentido de se ter uma empresa que foi privatizada, mas um campeão nacional, quer dizer, uma estratégia. Olha, vamos dominar, e agora que ela se posiciona para ocupar o mercado latino-americano, há uma política governamental que, inclusive, viabiliza do ponto de vista de funding, né? E do ponto de vista de associar esse funding à internacionalização, a que ela, quando penetrasse nos mercados que está penetrando, ela comprasse preferencialmente das empresas fornecedoras a ela do cluster de Madrid. Foi um acordo político, né, e que permitiu que você tivesse um número significativo de empresas em volta do centro de P&D da Telefônica de Espanha e que funcionam de uma forma um pouco integrada. Quer dizer, no fundo, eu acho que é a ideia de se ter uma estratégia. Estratégia que não significa que o Estado vai fazer tudo, entende? Não é essa a discussão, mas que o Estado cumpra um dos papéis que eu acho que é fundamental no capitalismo avançado, que é o papel de organizador de interesses e que possa permitir certo tipo de atividade, né, eficientemente realizada dentro das suas fronteiras. Quer dizer, há 20 anos atrás, a gente tinha a Trópico e outras coisas fazendo
produtos, né, de ponta, pelo menos para aquele mercado que situava, e não tínhamos nada em volta da Telefônica de Espanha. Os amigos antigos engenheiros de telecomunicações me contam que quando a Telefônica de Espanha foi instalar no Rio Grande do Sul, ela tentou levar para ali aquelas maquininhas, que se usava ainda o telefone público, né, onde você colocava o tal do jeton ali dentro, e a gente já tinha aqueles mais antigos, se lembram daquele cartãozinho da Embratel, do Telebrás, que enfiávamos ali. Mas ela já tinha a estratégia de trazer os fornecedores de equipamentos desde aquele momento. E, portanto, a única forma que eu acho viável é você ter uma estratégia, né? Uma estratégia que, de uma certa maneira, seja associada a um tipo de inserção com um tema que a gente está discutindo aqui, com a viabilidade de você colocar emprego mais qualificado num país como o nosso. Gostaria de fazer uma pergunta rápida ao Dr. José Eduardo Cassionato. Que medidas poderiam ainda ser implementadas no Brasil no sentido de incentivar a inovação, o P&D, enfim, uma política de estratégia de longo prazo no país? Sabemos que existem certos incentivos, até recurso a fundo perdido, que concorrem em órgão público para poder fazer a destinação, mas o que poderia ser feito mais? É interessante essa sua pergunta, ela é mais ampla do que a gente estava debatendo aqui, mas ela é absolutamente pertinente. Quer dizer, de uma certa maneira, a gente tem que reconhecer que ao longo dos últimos 10 anos, uma série de mecanismos de incentivo à inovação têm sido implementados, ou pelo menos tentado implementar, no âmbito da política industrial de uma maneira geral, da política tecnológica de uma maneira específica. Quer dizer, alguns desses mecanismos, o Brasil, inclusive, tem sido pioneiro. Quer dizer, fala-se muito em projetos de relação universidade-empresa, mas a gente já tem, desde os anos 70, programas que a FINEP coordena nessa área, né? Esses incentivos são de vários tipos. Quer dizer, os mais conhecidos para a empresa são incentivos fiscais a P&D, né? E que, no meu modo de ver, a gente tem até alguns exemplos de experiência de outros países que fazem a mesma coisa, que têm tido uma avaliação um pouco melhor, eles atingem mais a quem já faz P&D do que induzem novas empresas que não fazem P&D a fazê-las, né? Então eles têm uma eficácia do ponto de vista de uso de recursos fiscais muito baixa. Estou falando aqui entre nós, né, uma discussão aberta, assim, né? Eu defendo os incentivos, mas gostaria que eles fossem um pouco melhor calibrados. Mais recentemente, a gente, não há tempo de se ter uma experiência ou uma avaliação muito grande, a gente já entrou com um outro mecanismo muito interessante, que é a subvenção direta, né? Que vários países fazem. Eu acho que ainda tem alguns problemas, apesar de não termos uma avaliação, nesses incentivos de subvenção diretas, particularmente porque eles se centram num pedaço pequeno do que é inovação, projetos conjuntos de P&D com a universidade. Então, a informação que eu tive é que no último edital que a FINEP lançou, faltaram bons projetos, né? Quer dizer, ter mais recurso à disposição do que os recursos que foram considerados aptos para receber esses incentivos. Mas eu ainda acho que não é muito por aí que o empresário define se vai investir em inovação ou não. Quer dizer, é um pouco complicado a gente falar tão rapidamente nisso, mas não é apenas o custo do P&D que está embutido na sua decisão estratégica de investir ou não. A gente sabe que o empresário, quando vai decidir se vai desenvolver um produto novo ou não, né, portanto ele vai inovar ou não, um novo produto ou não, ele tem componente de custo e tem componente de risco. Esses riscos são de diversas categorias, risco tecnológico, de senso, mas o risco de mercado. Não é à toa que a maior parte dos casos de sucesso, como o da China que a gente viu, o Estado entra de uma certa maneira como organizador do mercado. Quer dizer, ele organiza o processo de concorrência. Não existe casos em que o Estado não organize o processo de concorrência. Não existe o caso de que o mercado decide tudo, nem nos próprios países mais avançados, em geral, e no caso norte-americano. Então, o que eu acho que tem faltado é uma visão de uma política
industrial e tecnológica, onde o Estado tem esse papel de organização. Isso poderia ser feito pelas agências reguladoras, mas infelizmente as nossas agências reguladoras, diferentemente de outros países, inclusive da Espanha que a gente falou aqui, e do próprio caso norte-americano, elas não se preocupam pela forma legal, com a questão de tecnologia e de inovação, quer dizer, não faz parte do mandato delas. Enquanto que, no caso espanhol, a P&D, a inovação, é elemento importante do mandato das agências reguladoras, aqui isso não acontece. Então, é um pouco nessa direção que eu responderia a sua pergunta. Uma salva de palmas, então, nosso palestrante.